Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa unidade de equações diferenciais parciais e hoje nós vamos discutir um pouco sobre ortogonalidade de funções, mais especificamente como se aplica esse conceito de ortogonalidade de funções aos polinômios de Legendre que a gente vem trabalhando nas últimas videoaulas, né? Primeiro a gente resolveu a equação de Legendre usando o método de séries de potências, depois a partir dessa solução, construiu esse conjunto de polinômios, que são os polinômios de Legendre, discutiu algumas propriedades, discutiu como obter esses polinômios através da fórmula de Rodrigues. Primeiro, como obter a partir da solução, depois, como obter a partir da fórmula de Rodrigues, e também usando a função geratriz. Fizemos também um exemplo de como isso aparece naturalmente em problemas no eletromagnetismo, tá? Principalmente quando a gente está tratando de expansão multipolar. Esses polinômios aparecem como uma solução natural do problema. Tá? Sobre a ortogonalidade de funções, o que a gente vai fazer aqui é algo muito parecido com o que se faz quando a gente está trabalhando em vetores, né, com vetores. A gente tem o nosso conceito de ortogonalidade de vetores e lá digamos assim, é mais fácil o entendimento no sentido de que esse conceito ele pode ser expresso de maneira geométrica. Então, quando eu digo que dois vetores são ortogonais, significa que eles formam um ângulo de 90 graus entre eles, né? Eles estão em planos diferentes, eles estão em planos ortogonais, eles estão definidos em planos ortogonais. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor A, por exemplo, esse vetor A, e eu digo que ele é ortogonal a um certo vetor B, então, geometricamente, o B ele está aqui, né? Ele tem que estar nesse plano que faz um ângulo de 90 graus com o A. Então é isso, né? Esse é o conceito de ortogonalidade entre vetores, basicamente. Geometricamente é isso. Esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Mas a gente também sabe que uma outra maneira de representar a ortogonalidade de vetores é através do produto escalar, a projeção de um vetor no outro. Se um vetor é ortogonal ao outro, significa que a projeção dele por exemplo, a projeção de A em B é zero, né? Eu não tenho nenhuma parte de A que está contida em B. Tá? Então, quando eu faço o produto escalar de A com B, eu escrevo A escalar B. Isso que em termos de componentes vai ser AX, BX mais AY, BY mais AZ, BZ, né? Se eu tiver em coordenadas cartesianas, em 3 dimensões. Isso pode ser expresso como um somatório, desde 1 até 3, AI, BI. E se eles são ortogonais, significa que esse produto é zero. Tá? Essa é a condição de ortogonalidade de vetores. Tá? Isso aqui é ortogonalidade de vetores. No caso de funções, tá? No caso de funções, eu tenho que estabelecer um intervalo para essa ortogonalidade de funções. Então agora, pessoal, eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar duas funções, né? Considerando duas funções, que eu vou chamar de A, que depende de x, e B, que depende de x, tá? Da mesma maneira que antes eu tinha os meus vetores A e B, agora eu vou ter duas funções, A e B, que dependem apenas dessa variável x. Essas funções elas estão definidas no intervalo finito, tá? Estão definidas em um intervalo finito. Que eu vou chamar de intervalo Azinho e Bzinho, tá? Intervalo A e B. E como é que fica a definição da ortogonalidade de funções? Se no caso do produto aqui no produto de vetores, eu tenho esse produto de vetores igual a zero, eu também vou ter um produto de funções e ele vai ter que ser igual a zero no caso em que eu tenha funções. Só que agora, ao invés de eu ter o produto escalar, esse produto escalar entre esses objetos discretos, digamos assim, né, que são vetores que têm 3 componentes, agora, para ax e bx, eu não tenho como separá-los em componentes. Então, de certa forma, eu tenho que fazer uma soma contínua
nesse intervalo A e B. Porque aqui, ó, vejam, quando eu tenho os vetores, eu tenho uma soma discreta. Eu tenho A1, AXBX mais AYBY mais AZBZ. Eu tenho algo discreto. Agora eu tenho que ter uma soma contínua desse produto aqui entre A e B nesse intervalo Azinho e Bzinho. E como é que eu faço uma soma contínua sobre um intervalo? Eu tenho que usar, que veja, um produto escalar, no caso de vetores, ele vai ser uma soma discreta, né? Como a gente tem aqui em cima. Ele tem uma soma discreta, A1, AX, BX, mais AY, BY, mais AZ, BZ. Agora eu tenho uma soma no intervalo contínuo A e B. Tá? Então agora, ao invés de eu ter uma, uma soma, né? Agora eu vou ter uma soma contínua, né? Uma soma sobre todo esse intervalo A e B, sobre cada um dos pedacinhos que compõem esse intervalo A e B. Tá? Então agora eu tenho a integral desde A até B do produto de AX BX dx. Tá? Então, essa expressão que eu acabei de escrever aqui é equivalente ao produto escalar entre dois vetores. Isso aqui pode ser chamado produto escalar entre duas funções. Tá? Se isso aqui for igual a zero, pessoal, significa que as funções são ortogonais. Tá? Significa que elas são perpendiculares, se é que faz algum sentido falar em perpendicularidade quando está se tratando de funções. Tá? Mas elas são ortogonais. É como se elas fizessem um ângulo de 90 graus entre elas, se a gente quiser fazer uma analogia próxima do que a gente tem com vetores. Tá? Então, a integral de ax bx ser igual a zero significa que essas funções são ortogonais. Então, essa aqui é a nossa definição de ortogonalidade. Ortogonalidade de funções. Isso para duas funções reais, né? Ax e bx são funções reais. Agora, a das funções complexas, enfim, esse x agora é um número complexo, tá? Então, nesse caso, a minha definição de ortogonalidade vai ser a seguinte: vai ser a integral desde A até B do complexo conjugado de AX vezes BX integrado em dx, e isso tem que ser igual a zero. Ou eu posso ter integral de A até B de AX vezes o complexo conjugado de BX dx, e isso é igual a zero. Tá? Complexo conjugado, pessoal, para quem não lembra, é o seguinte: se eu tenho, por exemplo, uma função ax, uma função complexa, que ela é expressa como um f mais um f mais um i vezes g, tá? Onde f e g são funções reais, o complexo conjugado de ax vai ser f menos ig. Tá? Eu mudo o sinal da parte complexa, tá? Perdão, da parte imaginária da função. Tá? Então essa é basicamente a definição de ortogonalidade de funções, tá? A primeira aqui em cima para o caso da função ser real e aqui no caso da função ser complexa, tá? No caso das funções serem complexas, vale tanto essa aqui quanto essa definição. Tá? As duas são equivalentes, tá? Agora, vamos pegar um outro caso, que na verdade é o caso mais interessante, é quando eu tenho um conjunto de funções, tá? Eu estou colocando essas funções A e B aqui, genéricas, tá? Contínuas, é uma função apenas, A é uma função, B é uma função apenas. Agora eu quero considerar um conjunto de funções, como no caso dos polinômios de Legendre, né? Os polinômios de Legendre, eles formam um conjunto de funções, tá? Então, no caso de um conjunto de funções, vamos considerar o seguinte: seja um conjunto de funções, tá? Que eu vou denotar por ANX, tá? Onde esse índice N ele vale 1, 2, 3, tá? Até o infinito. Ou seja, se eu escrever explicitamente, esse AN de x ele vai ser um conjunto A1 de x, é uma função de x, o A2 de x, que é uma outra função de x, o A3 de x, que é uma outra função de x, e assim por diante até a n de x, tá? Até o último valor de n. Tá? Então, esse é o meu conjunto a n de x. Tá? Pode ser, por exemplo,
os polinômios de Legendre, pode ser as funções de Bessel, pode ser os polinômios de Laguerre, tá? A gente tem aí na física matemática diversos conjuntos de funções, tá? Então, dado esse conjunto de funções, esse conjunto de funções AN que podem ser funções complexas também, tá? Eu tenho a seguinte propriedade, né, que é a propriedade de ortogonalidade desse conjunto de funções. Eu tenho essa integral desde A até B, de AN de x, tá? O complexo conjugado do AN, tá aqui, vezes o AM de x, tá? É o mesmo conjunto de funções, só que agora eu estou pegando outras funções, né? Eu tenho n igual a 1, m igual a 1, ou eu tenho n igual a 2 e m igual a 1, tá? Esse m também é um índice que vai de 1 até infinito, tá? Mas só que não necessariamente ele é igual a n, tá? Então, eu tenho esse produto de funções, de duas funções que pertencem a esse conjunto que está descrito aqui em cima, tá? Eu pego dois elementos desse conjunto e realizo esse produto e faço a integração. É como se eu estivesse escolhendo dois vetores do meu conjunto de vetores da base, por exemplo. Tá? Então, eu tenho AN complexo conjugado vezes AN dx. Isso aqui vai ser igual a zero, tá? Isso aqui vai ser igual a zero se n for diferente de n. Tá? Então, se, por exemplo, eu tiver A1 complexo conjugado e A2, isso aqui vai ser igual a zero. Significa que A1 é perpendicular a A2. Tá? Se eu tiver, por exemplo, A2 complexo conjugado vezes A3, A3, por exemplo, então vou ter A2 vezes A3, significa que também essa integral vai ser zero, significa que essas duas funções são ortogonais. Bom, do contrário, se m for igual a n, por exemplo, se eu tiver A1 complexo conjugado vezes A1, isso aqui vai ser um valor constante. Vou colocar aqui constante. Constante diferente de zero. Tá? Então, sempre que os índices forem diferentes, o produto vai ser zero, significa que são ortogonais. Do contrário, elas seriam, vamos colocar aqui bastante aspas, né, paralelas. Né? Seria a integral de AN vezes AN seria uma constante diferente de zero. Mas que constante, que constante seria essa? Bom, essa constante vai depender da natureza dessas funções, né? Vai depender da natureza do conjunto de funções que você está trabalhando. Né? No caso dos polinômios de Legendre, vai ser um tipo de constante. No caso das funções de Bessel, vai ser outro tipo de constante. Nos polinômios de Laguerre também vai ser outra constante. Vai depender da normalização e da estrutura do conjunto de funções. Mas, em geral, é isso. Se os índices são diferentes, a integral vai ser igual a zero. Se os índices são iguais, a integral vai ser uma constante. Tá? Isso para conjunto de funções que tenham essa propriedade de serem ortogonais. Tá? Então, para definir aqui, só para deixar definido, esse tipo de funções, né? As funções, vamos colocar assim, deixa eu usar uma outra cor, uma cor mais brilhante. O conjunto, vou colocar assim, conjunto de funções AN de x é ortogonal. Então, se ele tiver essas propriedades expressas nessa definição aqui, se ele tiver essas propriedades aqui, né, que é integral num certo intervalo finito tiver essas propriedades, né, a integral do produto de dois elementos desse conjunto tiver essas propriedades, então a gente diz que esse conjunto é ortogonal, é um conjunto de funções ortogonais, melhor dizendo. Tá? A gente pode ver isso na prática com um exemplo, tá? Então vamos fazer o exemplo. Ele também está nas notas de aula, esse mesmo exemplo, mas eu vou fazer aqui também para a gente ilustrar esses conceitos, tá? Então, aqui em cima na nossa definição é um conjunto qualquer de funções AN, tá? Mas agora eu vou pegar um conjunto mais explícito. Eu vou dizer que agora o meu conjunto de funções AN de x são o conjunto das exponenciais complexas, tá? As exponenciais complexas são essas aqui, ó. Exponencial de nx, tá? Onde n é igual a 1, 2, 3, 4, até o infinito, tá? Então, explicitamente, a gente pode escrever um AN de x que vai ser igual.
Quando n for igual a 1, eu vou ter exponencial de x. Quando n for igual a 2, eu vou ter exponencial de 2x. Quando n igual a 3, vai ser exponencial de 3x, tá? E assim por diante. O complexo conjugado desse conjunto de funções vai ser o seguinte. Vai ser exponencial de menos x, exponencial de menos 2x, exponencial de menos 3x. Tá? Esse é o meu conjunto de funções, o conjunto de exponenciais complexas. Tá? Muito bem. Agora eu quero explorar esse conjunto e mostrar se ele é ortogonal ou não. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que determinar um intervalo. Tá? Eu vou determinar um intervalo simétrico. Tá? Eu vou considerar um intervalo de menos π até π. Tá? Então, num gráfico, eu teria isso, né? Eu teria x aqui, tá? E aqui as minhas funções. Então, aqui eu teria o meu conjunto de funções a n de x, e aqui eu teria o meu eixo x. Tá? A minha integração é de menos π até π. Então, esse é o meu intervalo de integração, tá? E as minhas funções estão definidas nessa região. Tá? É nessa região aqui que está definido as minhas funções ortogonais. Eu estou integrando nesse intervalo simétrico de menos π até π. Quero mostrar que esse AN, sendo as exponenciais complexas, ele forma um conjunto de funções ortogonais. Tá? Para a gente mostrar isso, a gente tem que calcular essa integral, né? Essa integral que está aqui em cima. Tá? Então, a gente tem que calcular essa integral aqui e verificar se a gente obtém resultados como esse. Se m for diferente de n, se eu encontro um zero, e se m for igual a n, se eu encontro uma constante diferente de zero. Tá? Então, vamos fazer essa integral. Então, eu tenho integral desde menos π até π. Aí eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho AN complexo conjugado vezes o AM. Tá? Então, vamos escrever aqui o AN complexo conjugado. Vai ser exponencial de INX, complexo conjugado, vezes a exponencial de IMX, tá? Que seria o conjunto AM, né, com índice M. Tá? Integrado em dx. Tá? Como é que vai ficar isso aqui? Integral de menos π até π, exponencial de menos INX vezes IMX dx. Tá? Vamos escrever aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual a integral de menos π até π, exponencial de menos i, vamos colocar o menos i em evidência, vai dar n menos m vezes x dx. Tá? Então, aqui é simplesmente uma integral de uma exponencial nos limites de integração de menos π até π. Tá? Então, isso aqui vai ficar, vamos escrever assim, 1 sobre menos i, n menos m, exponencial de menos i, n menos m, calculado em, opa, aqui tem um x, calculado desde menos π até π. Tá? E aí, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, deixa eu escrever aqui embaixo, tem esse menos aí, tudo bem? Tem um menos 1 sobre i, n menos m, tá? Aí aqui eu vou ficar com um exponencial de menos i, n menos m vezes π, menos exponencial de i, n menos m. Isso vai ficar mais porque é menos π. Então, aqui está o menos π, ficou positivo. Se eu jogo esse sinal aqui para dentro, isso aqui vai ficar 1 sobre i, n menos m, tá? Vai ficar exponencial de i, n menos m, π, menos exponencial de menos i, n menos m vezes π. Tá? E o que eu tenho aqui entre chaves, pessoal, se a gente usar a fórmula de Euler, isso aqui é 2i seno de n menos m vezes π. Tá? Tá? Isso eu já estou levando em conta que m é diferente de n, tá? Então, para eu fazer essa integral aqui,
Eu vamos colocar aqui então, só acabei esquecendo de colocar. Isso aqui eu estou considerando que M é diferente de N, tá? Esse é o primeiro caso que a gente está tratando. Então aí eu consigo obter esse resultado. Então isso aqui por fim vai ser, aí esse I do seno vai cancelar com esse I que está no denominador, né? Então esse que está aqui cancela com esse. E por fim eu tenho 2 sobre N menos M, tá? Eu tenho que ter N diferente de M nesse caso, né? Porque senão vai aparecer um zero aqui nesse denominador. Então já estou tratando desse caso. Vezes seno de N menos M vezes π. Tá? Qual vai ser o valor disso, pessoal? Se N é diferente de M, então eu tenho um valor inteiro aqui dentro desse parênteses, né? Isso aqui é sempre um valor inteiro. Por exemplo, 2, ou 3, ou 4, né? Não sei. 1. Tá? 1 não dá, né? Porque vai ser... Bom, tudo bem. Pode ser 1 também. Vai ser qualquer valor inteiro, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 aqui vezes π. Seno de 2π é sempre zero. Tá? Se eu tiver 3π aqui, seno de 3π também vai ser zero. Tá? Então, como n menos m é um valor inteiro, tá? É sempre um número inteiro, então esse seno de um número inteiro vezes π é sempre zero. Então, essa integral ela vai ser sempre zero. Tá? Então, a gente encontrou o seguinte resultado, que para m diferente de n, a integral dá zero. Tá? Então, está de acordo com essa nossa definição de ortogonalidade. Né? Se m for igual a n, eu tenho que a integral desse produto de funções tem que ser zero. É o caso para as exponenciais complexas, tá? A integral do produto das exponenciais complexas, quando m for diferente de n, é zero. Mas agora falta o caso, né? Falta a gente analisar o caso m igual a n. Tá? Vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente consegue uma constante nesse caso. Então, quando m for igual a n, esse não é difícil, né? Vamos olhar para a integral. Vou colocar aqui. Então, tem integral de menos π até π disso aqui, né? Disso aqui, tá? Vamos repetir aqui embaixo. Exponencial de menos i, n menos m, x, dx. Tá? Quando m for igual a n, pessoal, vai aparecer um zero aqui em cima. Eu vou ter exponencial de zero que vai dar 1. Então, isso aqui é simplesmente integral de menos π até π de dx, que é justamente 2π. Tá? Então, o resultado é uma constante. Então, para m igual a n, eu tenho uma constante que é igual a 2π. Então, a regra de ortogonalidade para as exponenciais complexas é a seguinte. Tem integral de menos π até π, de exponencial de imx complexo conjugado, exponencial de imx dx. Isso aqui vai ser igual a zero se m for diferente de n, e igual a 2π se m for igual a n. Tá? Então, sim, a gente demonstra sim que o conjunto de funções que eu defini como sendo a n de x igual a exponencial de imx, onde n é 1, 2, 3 até o infinito, é um conjunto ortogonal. Tá? Então, esse aqui é um conjunto ortogonal de funções. Tá? Muito bem, esse é um exemplo representativo, tá? A gente pode também comentar um pouquinho sobre o que é um conjunto completo de funções, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, no caso de vetores, eu tenho a minha base de vetores, né? Pegue a base cartesiana, por exemplo, x chapéu, y chapéu, z chapéu. Esses são vetores ortogonais. Eu poderia dizer que eles são um conjunto de vetores que formam um conjunto ortogonal. E além disso, além de formar um conjunto ortogonal, eles também formam um conjunto completo, no seguinte sentido: qualquer outro vetor em 3 dimensões pode ser descrito como combinação linear desses 3 vetores da base, x chapéu, y chapéu e z chapéu. No caso de funções, quando eu tenho um conjunto ortogonal de funções, eu tenho a mesma ideia. Eu também posso expressar qualquer função
como combinação linear dessas funções ortogonais. Da mesma forma que vetores da base eu uso para expandir qualquer outro vetor, no caso das funções, um conjunto ortogonal de funções serve de base para escrever qualquer outra função dentro desse intervalo onde eu tenho essa ortogonalidade. Tá? Isso tem que deixar bem claro. Eu tenho um intervalo finito, onde eu tenho a condição de ortogonalidade, e nesse intervalo finito eu vou poder expandir qualquer outra função como combinação linear dessas funções ortogonais. Tá? Então vamos explorar essa ideia, mas agora olhando para os polinômios de Legendre. Tá? Então vamos explorar essa primeira ideia de ortogonalidade, e depois a gente faz um exemplo onde a gente pode escrever uma função qualquer como sendo combinação linear dos polinômios de Legendre. Tá? Então vamos escrever agora, vamos falar agora da ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Tá? Então, a primeira parte, a gente vai mostrar o seguinte, que dado o intervalo, vou colocar um intervalo de menos 1 até 1, eu tenho que a integral de menos 1 até 1 do polinômio PL de x vezes o PM de x dx, e isso aqui tem que ser igual a zero quando m for, vou colocar assim, quando L for diferente de m, tá? Que é a condição de ortogonalidade. Tá? No caso em que L for igual a m, isso aqui vai ter que dar uma constante. Tá? E essa constante, de fato, está relacionada com a normalização dos polinômios. Depois a gente vai conversar sobre ela. Mas primeiro eu quero demonstrar que esses polinômios eles são ortogonais, ou seja, que o produto entre eles é zero quando L for diferente de m. Tá? Então, como é que a gente realiza essa demonstração? A demonstração ela vai partir da equação de Legendre, né? que é a equação que dá origem a esses polinômios. Né? Esses polinômios, os PL de x, eles são soluções da equação de Legendre. Tá? Então vamos lá, partindo da equação de Legendre, tá? Que a gente já trabalhou há duas videoaulas atrás, né? Então, partindo da equação de Legendre. Tá? Como é que é a equação de Legendre? Era 1 menos x quadrado, y duas linhas, menos 2x, y', mais L mais 1, vezes y igual a zero, onde y, né, é uma função de x. Tá? É a minha função que eu estou procurando através da solução dessa equação diferencial de segunda ordem. Bom, mas a gente sabe quanto vale y, né? A gente sabe como é essa função y de x. São os próprios polinômios de Legendre. Então, em vez de escrever y, eu posso escrever os próprios polinômios que são soluções dessa equação diferencial. Então, eu escrevo 1 menos x quadrado, PL, duas linhas, tá? PL de x, menos 2x, PL', mais L mais 1, PL. Tá? Onde esse L é aquele número multipolar, né? Enfim, a gente já sabe, ele tem valores inteiros e tudo mais. Tá? Então, essa equação de Legendre, só reescrevi ela aqui em termos já dada a sua solução PL de x. Tá? Mas essa solução a gente pode reescrever de outra maneira. Né? Vocês estão vendo que esses dois termos aqui, esses dois primeiros termos, eu posso escrever em termos de uma única derivada. Tá? Eu posso escrever ele assim, ó. Isso aqui como um d dx de 1 menos x quadrado PL' de x. Tá? Mais L mais 1 PL que já estava lá. Tá? Então eu reescrevi esses dois primeiros termos. Reescrevi esses dois primeiros termos aqui em termos dessa derivada. Tá? Só isso que eu fiz. Tá? Eu vou guardar esse resultado. Essa aqui vai ser a minha, vou colocar assim, meu resultado A. Tá? Vou seguir as notas de aula aqui. Então, aqui eu não fiz nada, pessoal. Só peguei a equação de Legendre, substituí y por PL e reescrevi aqui de uma maneira mais engenhosa esses dois primeiros termos. Tá? Isso para as funções PL. Agora eu vou pegar as funções PM.
tá? As funções P com índice M, que é a princípio diferente de L, tá? Então, fazendo o mesmo processo para os polinômios Pm de x, tá? Isso aqui vai ficar d dx 1 menos x quadrado Pm linha de x mais L mais 1 Pm igual a zero. Tá? Isso aqui eu vou chamar de resultado B. Tá? Então, eu tenho a minha equação de Legendre escrita para PL, aqui, e tenho a minha equação de Legendre escrita para PM. A equação de Legendre ela é satisfeita tanto por um conjunto quanto pelo outro. Tá? Muito bem. Agora eu vou pegar essa equação A, que é essa equação que está aqui em cima, e vou multiplicar ela por PM. Tá? Vou multiplicar toda essa equação pelos polinômios PM. Tá? Então, vamos lá. Multiplicando o resultado A por PM. Deixa eu escrever melhor aqui. PM. Tá? A gente vai ficar como? Vai ficar PM, tá? Estou multiplicando, vezes o que já estava lá, d dx 1 menos x quadrado PL' de x, mais, multiplicando PM também aqui, PM, né? L mais 1 PL igual a zero. Tá? Então tem esse produto entre os polinômios de Legendre aqui nesse segundo termo. Né? Tem o PM vezes o PL e aqui aparece um PM multiplicando o termo de derivada. Tá? Vamos chamar isso aqui de resultado C. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, uma coisa análoga, né? Mas só que em relação à equação B. Eu vou multiplicar a equação B pelos PL, tá? Pelos polinômios PL. Tá? Então, vamos fazer assim. Aí vai ficar PL, tá? d dx 1 menos x quadrado PM, linha de x, tá? Aqui dentro, mais PL, LL mais 1, aqui PM, os polinômios PM. Tá? Então, aqui é o meu resultado D. Então, tem esses dois resultados. Tá? Eu trabalhei nas equações de Legendre para cada um dos conjuntos PL e o conjunto PM. Tá? E fiz essas multiplicações para a gente poder realizar a demonstração. Agora, o que eu vou fazer? Tá? Estou fazendo C menos D. O que vai acontecer? Então, é a primeira equação, tá? É essa primeira equação, menos a equação de baixo. Tá? Vou escrever todos os termos aqui, para ficar direitinho a demonstração. Então, vai ficar PM, tá? Vamos só copiar aqui, PM, d dx 1 menos x quadrado, PL' de x, tá? Mais L mais 1, eu vou escrever aqui o produto PM, PL, tá? Então, o que eu fiz aqui foi só copiar a equação C. Então, menos agora a equação de baixo. Então, menos PL, d dx, 1 menos x quadrado, PM' de x, tá? Menos outro termo que é L mais 1, PM, PL. Tá? Ou PL, PM, tanto faz. Eu posso mudar a ordem. Tá? E isso aqui é igual a zero. Ah, sim, perdão. Eu cometi um erro aqui, desculpa. Quando eu escrevo a equação para... agora que eu percebi, desculpa. Quando eu escrevo a equação para M, né, pessoal, o meu número multipolar não é L, né? Agora o meu número multipolar é M. Então aqui, deixa eu só apagar aqui. Isso aqui é M, né? Desculpa. É M vezes M mais 1. Agora que eu me toquei. Tá? Então, eu peguei um outro conjunto de polinômios, em vez de escrever L, eu escrevi M. Então, tem que alterar a equação também, né? Então, da mesma forma que aparece L
L mais 1 aqui porque se trata dos polinômios PL. Aqui eu tenho que escrever M mais 1 porque se trata dos polinômios PM, tá? Tem que estar, a anotação tem que estar de acordo, tá? Então, desculpa, deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu corrigir aqui também, tá? Isso aqui vai ficar M mais 1, tá? E aqui embaixo vai ficar, esse aqui vai ficar M, é esse que fica M, deixa eu ver, isso, vai ficar M vezes M mais 1, tá? É isso. Tá? Então, porque eu reparei que senão ia cancelar os termos aqui, não é o que acontece, tá? Então, desculpe pelo errinho, tá? Errinho que pode trazer consequências, né? Bom, vamos rearranjar esses termos, pessoal. O que eu tenho aqui? Eu tenho essas duas derivadas, né? Eu posso fazer assim, né? Deixa eu ver. Eu posso juntar essas duas derivadas, tá? Da seguinte maneira, olha só. Vamos fazer assim, ó. Eu posso colocar tudo embaixo de uma única derivada, d dx, 1 menos x quadrado que tem nas duas, né? Tem nessas duas derivadas aqui. E aqui dentro, eu posso colocar esse produto, né? Aqui, nesse caso da primeira integral, tem PM vezes PL', né? E aqui depois eu tenho PL, PM'. É como se fosse uma derivada de um produto, né? Então, posso escrever assim, 1 menos x quadrado vezes PM vezes PL' menos PL, PM'. Tá? Então, esse termo que eu acabei de escrever, este termo aqui, ele equivale a este termo aqui, essa primeira derivada, e esse terceiro termo, que é a derivada que vem da equação para PM. Tá? Dá para verificar. Se você abrir essa derivada, você vai encontrar esse termo e esse outro termo. Tá? Então, dá para verificar. Fica como exercício. Esses outros termos lineares aqui, esses termos L mais 1 e M mais 1, também dá para colocar em evidência, né? Os dois estão multiplicando pelo produto PM e PL, tá? Então, isso aqui vai ficar L mais 1, menos M mais 1, isso tudo vezes PM, PL igual a zero, tá? Beleza. Estamos quase finalizando a demonstração. Então, o que eu fiz aqui, só para resumir até agora, foi trabalhar em cima da equação de Legendre. Tá? Eu peguei a equação de Legendre tanto para os polinômios PL quanto para os polinômios PM e juntei elas numa única equação, já que as duas equações elas são satisfeitas por esse conjunto de polinômios. Tá? Então, tem esse resultado. Agora, para chegar na condição de ortogonalidade, pessoal, para demonstrar aquele resultado lá em cima, eu preciso integrar esse resultado aqui que eu tenho nessa última linha, eu tenho que integrar ele no intervalo menos 1 até 1, né? Que lembrando, deixa eu voltar aqui em cima. A ortogonalidade desses polinômios, ela vale para esse conjunto, né, para esse intervalo finito, menos 1 até 1. E para demonstrá-lo, eu tenho que estar integrando, né, eu vou integrar nesse mesmo intervalo. Então, agora, integrando em menos 1 e 1, tá? Toda essa equação aqui em cima vai ficar o seguinte, integral de menos 1 até 1, tá? Vou copiar essa equação aqui em cima, tá? Então, integral de menos 1 até 1 desse termo, né? Dx, tá? Mais, agora a integral desse segundo termo, né? Tá? Então, mais a integral de menos 1 até 1 disso que está aqui em cima. Só diminuir ele um pouquinho. Assim, tá? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Isso tudo continua sendo igual a zero, tá? Isso tudo continua sendo igual a zero. Então, o que eu fiz nessa linha aqui de baixo, pessoal? É simplesmente integrar a equação de cima no intervalo menos 1 até 1. Tá? Agora, vamos ver o que a gente tem como resultado.
Veja esse primeiro termo aqui. É a integral em dx da derivada em dx. Significa que o resultado é essa função que está aqui dentro, é a primitiva, calculada nos limites de integração. Tá? Então, isso aqui é igual a 1 menos x quadrado pm pl', tá? Vou ajeitar esse parênteses, menos pl pm', calculado nos limites de integração de menos 1 até 1. Tá? Mais a integral. Aí, bom, aqui bom, dá para melhorar essa equação, né? Dá para melhorar essa integral. Vejam, eu tenho esses L, L mais 1, menos M, M mais 1, são constantes, então eu posso tirar da minha integral. Tá? Então isso vai ficar mais, vamos colocar assim, L, L mais 1, menos M, M mais 1, tá? Integral de menos 1 até 1 de Pm de x, PL de x, dx. Tá? Isso aqui é igual a zero. Agora vamos analisar o que a gente tem. Aqui, pessoal, no primeiro, então, calculando a integral, né, nesse primeiro termo, enfim, nos limites de integração a gente tem o seguinte: se essa função que está aqui, ó, se essa função que está aqui for calculada em 1, eu tenho 1 menos 1 vai dar 0. Menos essa mesma função calculada em menos 1. Então, eu vou ter 1 menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1 menos 1 vai dar 0 de novo. Então, todo esse termo aqui, todo esse primeiro termo, ele vai ser igual a zero, tá? E aí sobra só a segunda integral para a gente fazer, tá? Então, vamos só vou reescrever aqui. Eu tenho L, L mais 1, menos M, M mais 1, calculado, né, vezes a integral calculado no intervalo menos 1 até 1 de Pm de x, PL de x, dx. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, quais são as condições para que essa equação seja satisfeita? Né? A primeira delas é que, bom, eu poderia ter L igual a M. Né? No caso de L igual a M, eu teria esse primeiro termo, né, esse colchete que está multiplicando, ele seria igual a zero. E, portanto, esse produto de funções, esse produto de polinômios de Legendre, ele seria qualquer coisa, né? Ele poderia ser qualquer número, ou seja, ele seria diferente de zero. Mas o que eu quero mostrar, né, que a gente quer mostrar em primeiro lugar, é que essa integral, né, a integral desse produto de PL e PM, ela tem que ser igual a zero se L for diferente de M. Tá? Então, vamos considerar isso. Né? Então, na condição de que, na condição de L diferente de M, tá? Se L for diferente de M, então significa que este termo que está aqui, ele não é zero. Então significa que esse produto de funções, essa integral do produto de funções, tem que ser igual a zero. Tá? E aí está a nossa condição de ortogonalidade. Tá? Então, a partir da condição de que L é diferente de M, implica que a integral de menos 1 até 1 de Pm de x, PL de x, dx, é igual a zero se L for diferente de M. Tá? Porque se L for diferente de M, esse valor que está aqui na frente, esse colchete, ele pode ser qualquer valor. Tá? E aí eu tenho que, e necessariamente essa integral tem que seja zero para satisfazer a equação. Tá? Então está aqui a nossa condição de ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Tá? Para demonstrar isso, só fazendo um resumo, a gente partiu da própria equação de Legendre e trabalhou em cima dela. Tá? Bom, e se M for igual a L? Né? E se M for igual a L? Ou seja, se eu tiver, se eu tiver esse valor igual a zero, né? Se L for igual a M, aí agora esse PMPL ele pode ser qualquer valor. Tá? E aí que vem a condição de normalização dos polinômios. Tá? Eu não vou mostrar a condição de normalização, tá, pessoal? É uma outra conta que se faz, parecida com essa que a gente fez agora, mas quem tiver curiosidade, né, pode olhar na nossa bibliografia, está lá indicado qual é a seção onde se demonstra a normalização dos polinômios de Legendre. Tá?
Mas eu acho mais interessante a gente mostrar a ortogonalidade do que trabalhar na normalização, que é uma conta parecida com essa que a gente acabou de fazer. Tá? Então, a normalização, que é o caso quando o L for igual a M, né? Então, a normalização, vou colocar assim, normalização dos polinômios, polinômio de Legendre, é essa aqui. Tá? Então, no caso em que L for igual a M. Nesse caso, eu vou ter uma integral de menos 1 até 1 de, por exemplo, PL de x, PL de x dx, né, já que agora é M igual a L. Isso aqui é integral de menos 1 até 1 de PL de x, tá, ao quadrado. E isso aqui vem a ser 2 sobre 2L mais 1. Tá? Esse resultado é um resultado que sai através de uma dedução, parecida com essa que a gente fez para mostrar a ortogonalidade, mas eu não vou demonstrar aqui, tá, pessoal? Porque a demonstração é bem parecida. Tá? Então, eu tenho esse resultado para normalização, tá? Isso aqui vale quando M for igual a L, e eu tenho aqui em cima o resultado para ortogonalidade, que vale quando L for diferente de M. Tá? Então, vamos juntar esses dois resultados num único só, né? A gente consegue juntar esses dois resultados em azul, né? Vamos colocar aqui. Isso é para L diferente de M, e isso é para L igual a M. Tá? Como é que fica uma expressão geral? Integral de menos 1 até 1 de, vamos escrever assim, PL de x, PM de x dx. Isso aqui vai ser igual a 2 sobre 2L mais 1 vezes um delta de Kronecker. Tá? Aí você tem que lembrar da propriedade do delta de Kronecker. Como é que é? Delta de LM. Isso aqui vai ser igual a 0 se L for diferente de M. E vai ser igual a 1 se L for igual a M, que é justamente as características que a gente acabou de comentar, né? A gente pode escrever isso aqui um pouquinho mais, sem precisar do delta, né? Você pode escrever isso aqui como sendo igual a, se L for igual a M, então isso aqui é igual a 0, e se L for, perdão, se L for diferente de M, isso aqui é igual a 0, e se L for igual a M, isso aqui é igual a 2 sobre 2L mais 1, tá? Usando já a propriedade do delta. Tá? Então, esse é o resultado mais importante, esse é o resultado mais geral que a gente tem. Tá? É esse aqui. Ele engloba tanto a ortogonalidade quanto a normalização dos polinômios de Legendre. Tá? E nesse caso, a gente tem um conjunto completo. Tá? Pela nossa discussão anterior, se eu tenho um conjunto de funções ortogonais normalizadas, eu tenho um conjunto completo de funções. Tá? Então, nesse intervalo de menos 1 a 1, eu posso descrever qualquer função como combinação linear dos polinômios de Legendre. Tá? A gente pode fazer isso, tem um exemplo, tá? Que você pode fazer, tem um exemplo resolvido nas notas de aula, onde eu pego uma função bem simples, né? Uma função degrau, tá? E é possível, definida no intervalo menos 1 até 1, onde a gente faz a expansão explícita em termos de polinômios de Legendre. Então, essas, essas ideias de ortogonalidade, essas ideias de normalização, elas vão estar sempre presentes na hora de você encontrar a expansão em termos de polinômios de Legendre. Como é que funciona isso? Isso funciona muito parecido com o que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai expandir em séries de potência. Né? Eu tenho uma função, eu expando essa função em séries de potência. Por que séries de potência? Porque eu escolhi que a base de funções que é mais útil para mim sejam séries de potência, sejam monômios, sejam potências de x. Se eu quiser, por algum motivo, eu precisar escrever as minhas funções em termos de polinômios de Legendre, eu posso escrever uma função qualquer nesse intervalo como sendo combinação linear de polinômios de Legendre, ao invés de escrever como combinação linear de potências de x, como muitas vezes a gente faz. Tá? Isso vai depender do caso, isso vai depender da necessidade. Mas é importante vocês terem isso, né? Terem esse conhecimento de que, dado um conjunto ortogonal de funções, eu posso, naquele intervalo em que elas são ortogonais, escrever qualquer outra função, por mais complicada que seja, a princípio, eu posso escrever qualquer outra função como sendo combinação linear dessas funções ortogonais. Tá? Isso é uma ideia
que sempre aparece dentro da física matemática e também dentro da física, claro, sempre aparece o tempo inteiro. Tá? Vocês vão se deparar com esse conceito muitas vezes, principalmente em mecânica quântica. Tá? Então é isso. Vou parar por aqui e a gente continua na próxima videoaula, tá?